Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui às nossas lives, nossos bate-papos. Hoje a gente vai trazer um cara super especial, um médico que já trabalha com balão intragástrico há muito tempo, né? Dr. Flávio, da Endodiagnóstico do Rio. E a gente vai falar sobre um tema super bacana, que é obesidade, autoestima e como saber a hora de procurar ajuda para perder peso. E o que o balão pode ajudar nessa questão da perda do peso. Então o Dr. Flávio aqui, ó, já entrou aqui, ó. Deixa eu já chamá-lo, tá? Aqui. Vocês sintam-se à vontade para fazer perguntas sobre autoestima, perda de peso. Olá! Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pô, teu som tá excelente. Que bom, que bom. E aí, como é que tá no Rio? Tá tudo bem, graças a Deus. E vocês aí, como é que estão? Estamos bem também, trabalhando muito nessa pandemia. Isso aí, isso aí. Tem que se cuidar, né? É isso aí. Eu estava começando a abordar um pouquinho sobre o nosso tema, né, que é obesidade, autoestima, Sim. como saber a hora de procurar ajuda para perder peso. E acho legal, né, porque você está no Rio e eu acho que aí a autoestima ainda deve ser mais complicada Sim, sim. do que em outros locais, né? Então, só deixa eu te apresentar aqui, Dr. Flávio Ramos, médico, gastrologista, endoscopista, preceptor do IRCAD, um curso internacional aí de endoscopia, diretor da Endodiagnóstico, membro da Associação Americana Americana de Endoscopia. Pô, é um cara que já trabalha com balão intragástrico. Eu não posso falar a data, mas senão eu vou te entregar a idade, mas Isso aí. pô, primeira equipe aí a trabalhar aí em grandes números, né? Pô, a gente já se conhece há muitos anos, né? Isso aí. Estamos Foi nessa estrada há muito tempo, né, Gabriel? não, graças a Deus, né? Se a gente está Isso bastante tempo, aí, isso significa que a gente está fazendo um trabalho bom. com certeza. E é sempre um prazer a gente poder estar trabalhando junto aí a vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida, melhorando a autoestima, melhorando as relações interpessoais, né? Porque uma pessoa mais saudável, com autoestima mais elevada, ela funciona melhor em todos os aspectos, né? É bem comum. No consultório eu vejo muito isso. Na primeira consulta a pessoa chega meio apática, meio chateada, meio triste, um monte de problema, briga em casa, briga no trabalho, briga É com a mãe. verdade. Pô, o cara emagrece e parece que é outra pessoa. É mesmo, é mesmo. Faz outras atividades, retoma atividades que há muitos anos não fazia, né? E assim, ganha vida, né? E isso é muito gratificante para a gente também, que é profissional, que cuida, né, de vidas, cuida de pessoas, a gente fazer parte dessas histórias, né? Poxa, isso aí é muito legal. Não, é tudo de bom. Eu costumo ver muito essa questão, né? E eu ouço muito, eu acredito que você ouça bastante, né? Essa questão da autoestima é complicada, hein? A Sim, gente puxou você aí para falar de um tema é, difícil. é. O cara acorda, vai pôr a roupa já está apertada e já acorda bravo. É verdade. Olha no espelho, aí já se sente mal, o dia a partir dali já começa mal, né? E é difícil você lidar com isso ao longo de um dia inteiro, dormir com isso, acordar com isso, sonhar com isso, né? É complicado. A gente sabe já da sobrecarga que a gente passa no nosso dia a dia e ainda ter um peso desse, né, que na verdade é um peso, né, na consciência da pessoa. A pessoa sai para comprar uma roupa, ou vai vestir uma roupa para ir numa festa, ou é convidada para ir para uma praia e a autoestima não está lá em cima e não está vestindo bem. Caramba, deixa de ir, deixa de ter convívio social, deixa de relaxar, deixa de esvaziar a cabeça de problema, e pelo contrário, arruma mais um problema. Aí a gente entra naquele ciclo vicioso, uma bola de neve que só vai aumentando, né? Cara, você tocou num ponto que é muito interessante. Eu até ia conversar contigo sobre isso, ia puxar nesse assunto. Esses dias eu estava atendendo uma paciente e eu queria até mesmo a sua posição. Me Sim, procurou, uma baixa autoestima assim, lascada.
Eu não sou especialista para poder diagnosticar se isso já era patológico ou não. Não. Ah, Mas a conversa foi exatamente assim. Falou, Gabriel, fiquei minha vida inteira trabalhando para juntar dinheiro e comprar um apartamento na praia. Comprei. Eu, que bom, e aí? E aí que eu tenho vergonha de ir. caramba. Eu falei, pô, mas espera lá. Você ficou a vida inteira trabalhando para isso, pô, e agora não quer usufruir. Eu falei, cara, eu tenho vergonha. É. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, eu acho que é melhor você conversar com um psiquiatra, porque eu não sei se isso daí já é um nível muito patológico, de fobia. E aí depois que ela saiu, eu fiquei pensando, cara, você deve ver muito isso aí também, né? Sim, Pô, a gente vê bastante isso, Gabriel. Não é só praia. Praia, a gente tem um apelo de praia aqui, então a gente vê muito isso. Mas as pessoas deixam de se cuidar, deixam de ir para academia por causa disso. Poxa, não veste uma roupa para ir numa academia porque vai ver outras pessoas com outro corpo, com a roupa mais colada, e aí deixa de se cuidar, né? E porque a autoestima está lá embaixo, né? É complicado, mas quando a gente vê também que a pessoa perde uma quantidade de peso considerável, já às vezes no início de um tratamento ali com balão intragástrico, você já vê outro ânimo, né? E ela tem ânimo para puxar o segundo passo, o terceiro passo em direção àquela vida mais saudável, né? Apesar de ser uma mudança tão radical que a pessoa às vezes fala assim, caramba, tá mudando tudo, né? E a cabeça dá aquela movimentada. Eu falo para os pacientes, cara, repara como você estava antes, como você está agora, olha as tuas roupas. E aquilo parece que dá uma força interior ali para os pacientes, para eles continuarem caminhando em direção a essa vida mais saudável, né? a gente bate muito nessas teclas assim, né? A perda de peso melhora a diabetes, a perda de peso melhora a doença de aterosclerose, melhora a doença de apneia, melhora a gordura no fígado, melhora a dor Sim, articular. Mas essa parte emocional aí é algo que é uma mudança muito brusca, né? muito, muito. E eu costumo falar uma frase, Gabriel, que as pessoas às vezes não se atentam para isso, né? A gente escuta desde criança mente sã em corpo são, né? Mas a gente não escuta o contrário, corpo são e mente sã. Os dois trabalham em sintonia, né? E se você não tiver um corpo também mais saudável, tua cabeça não vai estar tão saudável quanto ela poderia. E o contrário também é verdadeiro. Então, um fortalecendo o outro. É importante a gente estar nessa sintonia. Eu falo para os pacientes, é um autoconhecimento, né? É um estilo de vida que você tem que adquirir e carregar para o resto da vida, né? Que o balão intragástrico seja um pontapé inicial para uma vida mais saudável, para o resto de uma vida longa e saudável, né? Que é o nosso objetivo. O, 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 vocês passam muito balão, né? Sim. Quando o paciente chega para vocês aí na primeira consulta, você faz uma avaliação ali, né? Explica para o paciente e tal. Você se depara muito com essa questão da autoestima muito para baixo? Muito, muito, muito. A gente, além dos outros problemas associados à obesidade, um dos principais que a gente vê é baixa autoestima. Às vezes a baixa autoestima levando à depressão, às vezes a baixa autoestima levando até uma síndrome do pânico também, porque uma coisa vai puxando a outra, um transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade puxando a eventos compulsivos, né? E eventos compulsivos levando a pessoa a ganhar mais peso. É uma bola de neve, cara, que deixa, às vezes, o paciente no desespero e ele fala assim, cara, eu não consigo sair disso, eu não consigo resolver isso, né? Não consegue sozinho, né? Mas hoje a gente tem ferramentas e equipe multidisciplinar para estar trabalhando junto com o paciente, escorando, apoiando, fortalecendo e transformando a vida deles, né? Que não é do dia para a noite, né? Por isso a gente tem tratamento de 6 meses, por isso a gente tem tratamento de 1 ano. Alguns pacientes precisam de mais tempo, substituem o balão e continuam mais tempo, né? Então, assim, o balão é uma ferramenta muito versátil, né? E ajuda realmente, um multiplicador de esforço. Eu acho que é muito bom, foi muito boa essa fala que você disse, né? Essa bola de neve é um problema e o paciente se vê
debaixo d'água e ele precisa de uma ajuda ali para alguém estender a mão e puxar. Isso, E eu vejo o balão muito nisso. muito. Eu discuto muito essa questão. O paciente começa uma dieta hoje, pô, na quinta-feira ele já quebra. É, Aí alguns profissionais falam, pô, meu, mas você também, né, cara, você não ajuda. Pô, e as pessoas não entendem que, na verdade, sozinho ele não consegue sair daquele buraco. exatamente. A gente vive, Gabriel, uma sociedade doente, né? Empurra a gente para um comportamento muito errado, a um consumismo relacionado à comida. Existe um marketing voltado para o consumo de comida, né? Estímulos visuais, estímulos de todos os lados. A gente recebe um bombardeio de estímulos para consumir comida, né? Facilidades. A gente tem hoje aplicativos que entregam na nossa casa o sabor que a gente quiser, né? E cobra essa mesma sociedade que empurra a gente para esse consumo de comida desenfreado, né? Cobra um resultado totalmente diferente, né? E fala para você, pô, você não está bem, você não está legal, você não está bonito, você não está vestindo a roupa que a fulana de tal está vestindo na televisão, né? E aí a gente tem um problema, porque, na verdade, quando a comida se torna uma válvula de escape, né, para o estresse, para a ansiedade, para as pressões, para a depressão, para as inseguranças que a gente sofre, né, quando a gente fica frustrado por conta dessas coisas, nossa cabeça pede uma compensação e encontra na comida facilidade, né? E aí reabastece novamente a bola de neve se formando, né? Ladeira abaixo. Esse ciclo é um ciclo muito complicado, muito deturpado, né? Muito. E eu vejo, por muitos anos eu pensava exatamente desse jeito. Falei assim, pô, bom, eu no consultório, isso antes de trabalhar com balão, né? Eu no consultório via e falava, pô, o doente não consegue fazer o esquema que a gente combinou. Pô, a gente combinou, cara, e o cara não consegue. É. E eu mesmo, pô, já estava formado há um tempo, já tinha especialização. E falava, meu, cara, eu não consigo ajudar o doente, meu Deus do céu. Eu só precisava tirar ele daquele buraco. Isso. Eu precisava que ele ficasse saciado, freasse, para depois entender que a gente estava conversando, poder me trazer informação para poder trabalhar. Verdade. Foi onde eu achei o balão, cara. É. Você tem essa visão? O paciente não sai do buraco. Sim. Ele tenta, toda segunda ele tenta recomeçar. E aí, perde foco e tal. E aí você fala, pô, vamos por um balão, pelo menos todo dia, segunda-feira. E você vê que o progresso é muito bom. Muito, e muito rápido, né? Isso estimula muito o paciente, né? É um impacto ali muito grande, né? Eu falo para os pacientes, né? A gente vê uma média de perda de peso, né? No primeiro mês de 5 a 12, às vezes 15 quilos, né? Você tira das tuas costas uma mochila que você carregava com 7, 8 quilos constantemente, já há muito tempo, dormia com isso em cima, bota 2 sacos de arroz em cima, carrega um dia inteiro para você ver, né? E você, de repente, muito rápido, jogou fora, né? E você está continuando a fazer as suas atividades diárias, só que você está com menos 7, 8 quilos nas costas, né? Ficou mais fácil fazer o exercício, ficou mais fácil vestir aquela roupa que você queria, né? Ou aquela roupa que já estava mais apertada, ficou mais fácil dormir, porque a tua ventilação começa a ficar melhor, né? Ficou mais fácil quando o teu organismo também começa a desinflamar, funcionar melhor, porque a gente sabe que a obesidade é inflamação, né? E inflamação é o que leva à evolução grave aí do Covid, né? E a gente vê, né, uma doença nova e que atinge em cheio a obesidade, né? Ou seja, é uma necessidade tratar, né? E assim, o paciente não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Às vezes até a gente vê familiares, né, que recriminam, brigam, você não tem vergonha, fecha a boca. Peraí, a gente está lidando com uma doença. Não é uma brincadeira, não é um luxo, não é uma coisa inventada, não, é uma doença, né? E ainda digo mais, uma das piores doenças que hoje a humanidade vive, né? É uma doença que tem controle, tem condição de controlar, mas precisa de uma atenção ao nível da doença, né?
primeiro passo, realmente, é fazer uma dieta, mas é aquilo que você falou. Segunda-feira o paciente começa e vai caindo ao longo da semana. Virada de ano, então, Gabriel, quantos milhões, né, se programam com um ano mais saudável e vão caindo ao longo daquele mês ali, aqueles meses subsequentes. Por quê? Porque não conseguiu construir uma vida mais saudável, não conseguiu construir uma casa com alicerce. E é isso que a gente tem que trabalhar. E é por isso que é tão importante a ajuda do balão, multiplicando o esforço do paciente, e também a ajuda da equipe multidisciplinar, né? É um foco, um tratamento complexo, mas que vai agir em estruturas que vai sustentar esse paciente, né? Eu costumo falar, o objetivo tem que ser o paciente se tornar dono do peso dele, né? É isso que a gente quer, porque a partir dali ele consegue tocar a vida dele sem precisar mais de nada. Ele já se conhece, ele já sabe como é que o organismo responde, ele já está com o metabolismo mais elevado, né? Ele já sabe compensar um abuso, ele sabe curtir um sabor sem se destruir, né? É tudo isso que a gente visa. Não é simplesmente uma dieta com um balão. No início é uma dieta de adaptação, mas que vai se tornar uma reeducação alimentar, né? Você tocou em dois pontos que eu achei muito bom, cara, mas muito bom. O primeiro, não ter vergonha de pedir ajuda. Eu acho que isso é uma coisa... eu ia te fazer uma pergunta, você já matou. Legal. Quando que você vê assim, ó, então vamos pensar que a gente está falando aqui direto com o paciente, gostei muito da sua explicação. Sim. Eu vou dormir hoje nervoso porque amanhã eu tenho uma reunião e eu não tenho uma camisa que serve bem, ou meu vestido está apertado, ou amanhã tem uma festa da firma ali, da empresa, e eu vou ter que pôr uma roupa X e eu nem tenho roupa que me cai. Uhum. Já durmo ansioso, já durmo nervoso. Tá. Cara, quando que as pessoas que têm essa crítica, quando que elas têm que começar a procurar ajuda para perda de peso? O que você aconselharia esse pessoal? O primeiro passo, assim, que eu acho que o paciente já tem que procurar uma ajuda é ele entender e ele querer mudar, né? Bom, eu não me aceito assim, não tá legal para mim, né? Alguns só vão entender isso quando o médico chega para eles e fala, cara, se você não se cuidar, você vai morrer, né? Eu não tenho problema com a minha autoestima, não tenho problema de não vestir a roupa, só que aí bate na porta um outro problema, uma doença associada à obesidade, e aí o cara toma um susto, caramba, né? Poxa, como é que eu cheguei nisso, né? Porque assim como a hipertensão, às vezes a obesidade é uma doença silenciosa, né? E o paciente não vai percebendo. Então, o primeiro ponto que, poxa, eu preciso mudar, né? É quando bate na cabeça dele aquela luzinha, caramba, não tá bom, né? Não tá bom como? Não tá bom na minha autoestima, não tá bom ou na minha saúde, ou não tá bom no que eu costumava fazer e hoje eu tenho dificuldade para fazer, né? A gente vê, doutor, eu tô com a dificuldade de amarrar o sapato. Doutor, eu fico ofegante para brincar com meus filhos. Doutor, eu não quero ir na praia, né? Como aquela tua paciente falou, né? Quanto de vida essa pessoa se priva porque a autoestima está baixa, né? E está destruindo a vida dela. Ela tem condições, ela comprou o apartamento dos sonhos dela e ela deixa de ir à praia, né? Por quanto tempo, né? Pelo tempo que ela não mudar, né? Isso é algo que assim, a gente tem uma ferramenta que é endoscópica, que não muda a anatomia, que ajuda o paciente a cumprir um esquema dietético rígido, perde peso rápido, traz o cara para o jogo, isso, recuperado. Exatamente. Eu acho que é bem esse ponto. A gente tem possibilidades, né? Sim. Então, e aí eu vou até emendar essa fala numa pergunta. A gente sabe que existem as indicações clássicas, né, de colocar balão. Então, MC 127 e tal. Mas imagina o seguinte, existe uma questão que eu sempre discuto em congresso, e até vou usar depois minha mulher vai me matar, mas eu vou usar ela como referência. Minha mulher, eu conheço ela há 30 anos, ela tem um IMC de 17 a vida inteira, cara. Super magra.
Pô, teve 2 filhos, eu não sei o que, muda para o interior, começa a trabalhar, tal, plantão. Pô, ganha um pouco de peso. Mas assim, um pouco de peso, quando a gente fala em quilo, parece uma coisa pífia, 2 É, quilos. Mas 2 quilos para quem teve um MC17 a vida inteira, é, pô, é quase 8% do peso. é. E não consegue perder peso com dieta, não consegue perder peso com esporte, porque dá aquelas falhadinhas. Então, isso começa a mexer, vamos falar que isso começa a mexer com a autoestima de uma pessoa. Ele começa a se sentir mal, não quer por um biquíni, caramba, 4. Sim, Pô, esse paciente ele merece uma atenção diferente. sim. Talvez valeria a pena a gente discutir um pouco mais em outras indicações de balão intragastro. Sim, sim. Então, Gabriel, hoje a gente tem um consenso, né, que é uma publicação que a nível mundial, o Consenso Brasileiro é uma publicação que tem repercussão a nível mundial, são mais de 40 mil balões, né, de experiência no Brasil, e esse consenso, ele baliza IMC a partir de 25, né? Então, a gente já tem uma possibilidade de tratar o paciente que está no sobrepeso, né, iniciozinho do sobrepeso, com balão, justamente por aquilo que você falou, uma ferramenta minimamente invasiva, colocado e retirado por endoscopia, não altera a anatomia, e o paciente, a partir dali, ele pode fazer o que ele quiser no aparelho gastrointestinal, né, dele. Não teve uma alteração definitiva e se tiver incomodando ou tendo alguma rejeição, é retirar o balão e acabou, né? Vida que segue, vida normal, né? Pois é, a vida normal. Então, a gente tem essa indicação um pouquinho mais ampla a partir do IMC de 27, 25, né? Abaixo disso, eu sempre falo, tem que ser avaliado junto com o médico, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Um paciente que chega com IMC abaixo de 25, mas que está acima do peso corporal ali para ele. A gente sabe que o IMC é uma baliza para a gente, pontos de corte, né? Para indicar ou não indicar o procedimento, né? Porém, tem pessoas que têm mais massa magra, tem outros que têm a massa gorda mais privilegiada ainda nesses IMCs teoricamente saudáveis, né? Então, a gente tem que dar uma atenção diferenciada nesses casos, né? E principalmente em outros pacientes que necessitam, né? Um exemplo, paciente que trabalha com a imagem. A gente tem pacientes que às vezes chegam para a gente e falam assim, doutor, eu sou uma pessoa que trabalha com a minha imagem, eu vivo da minha imagem, o que me mantém é a minha imagem, eu tenho empresário, o empresário está dizendo que não está legal e eu estou perdendo trabalho e isso está me afetando e eu já estou com a autoestima baixa e eu estou começando a entrar numa depressão, eu preciso de ajuda, né? Não estou conseguindo por vias próprias, né? Chegar no peso ideal, eu preciso de ajuda, eu preciso desse pontapé, eu preciso voltar a engrenar e me manter num peso mais baixo. É uma indicação, né? Às vezes, pacientes vão ser submetidos a algum tratamento e tem que perder peso, mesmo estando num IMC ali saudável, mas tem que perder peso. É uma outra indicação que tem que ser avaliada e há uma possibilidade da gente tratar dessa forma também, né? Claro que, em alguns casos, não é só a avaliação médica, a gente tem que passar ali com um nutricionista, a gente tem que passar com um psicólogo e ver se aquilo também não é um transtorno de imagem, né? Às vezes um paciente também muito magro e fala assim, doutor, eu tenho que perder peso. Não, peraí, o que está acontecendo? Vamos entender esse paciente, mas aquilo que você falou, né? Se o ganho de peso afeta a qualidade de vida do paciente, peraí, vamos sentar junto e vamos ver o que a gente pode fazer junto com o paciente. E o balão é uma alternativa minimamente invasiva, né? Extremamente seguro, um método reversível, por que não? Né? Vamos avaliar. Eu acho que tem umas particularidades que a gente tem que olhar com bastante carinho, né? Essa questão de pessoas que trabalham com a imagem. Eu ouvi esses dias, eu estava num evento, na verdade, eu estava em casa num evento online, né? Uhum.
Eu ouvi um psiquiatra e ele estava comentando sobre isso. Falou assim, pô, hoje em dia todo mundo trabalha com a imagem, porque todo mundo tem uma rede social. Sim, sim. Eu falei, cara, é verdade, né? Todo mundo posta uma foto ali, pessoal, né? Mesmo que É, seja no meio profissional. Eu falei, então, essa questão da imagem, cara, ela tá muito à tona. sim, E as sim. pessoas, lógico, existe uma questão da normalidade, existe uma questão patológica, que já exacerba Sim, muito. Mas, pô, eu tô lá, eu vejo o fulano postando uma foto, eu falo, meu, eu adoro esse lugar, nunca tive uma foto nesse local. Por quê? é. Aí o cara começa a falar, pô, mas também, meu, putz, eu tenho vergonha. Pô, eu não tenho uma foto com a família por conta disso. E isso, na verdade, já tá reprimindo o cara de viver. Exatamente, exatamente. Né? E vai trazer a ele outros problemas, né? Ele começa a se privar de fazer algumas coisas, de sair, começa a ter problemas às vezes em casa, e aí aquilo ali leva ele a comer mais, e aí ele sai daquele MC saudável, mas que estava incomodando ele, e vai para uma obesidade para eu tratar ele lá na frente. Por quê? Se eu posso tratar ele aqui antes, né, de chegar num problema maior, né? Então, é uma questão de realmente avaliar junto com o paciente, entender o que o paciente precisa e se realmente precisa, né? Eu acho que é bem interessante e eu acho que é muito bom a gente falar isso sempre para a população, para eles poderem entender. A live sempre fica salva, né? E a gente recebe muita pergunta Legal, depois. legal, E, legal. e é muito interessante, porque esse é um ponto que é muito difícil. As pessoas que têm uma autoestima prejudicada, elas realmente se fecham, né? E a pior doença realmente é você se fechar dentro de você mesmo e Sim, esquecer sim, o mundo, né? sim. Isso é um problema muito sério. E eu É, vejo muito a perda de peso inicial. Eu trabalho com outros tratamentos também, né? Você também. Gosto de outros tratamentos também, com indicação correta, né? sim. Mas eu vejo que o grande trunfo do balão não é só ele ser endoscópico e reversível e replicável, mas é a perda inicial. Como Sim, traz o cara para o jogo? sim, sim. Eu costumo falar, Gabriel, assim, o primeiro mês aproxima a meta do paciente. Ele fala assim, caramba, eu andei tanto nesse primeiro mês, cara, agora eu vou seguir essa meta, eu vou perseguir, agora eu vejo que é possível, eu vou chegar lá, né? É um jogo mental, né? Que você, esse trazer ele para o jogo é esse jogo mental, né? Porque o paciente que fala assim, não vai dar certo, isso não vai funcionar para mim, ele já tem 50% de chance, pelo menos, de que não dê certo mesmo, né? Mas quando ele se anima e ele fala assim, caramba, isso dá certo, isso é legal para mim, caramba, é isso que eu precisava, agora eu vou, né? E ele ainda tem uma baita ferramenta ali, né? Jogando ele lá na frente para ele puxar o próximo passo. Poxa, isso aí é muito legal, né? Traz realmente de volta para o jogo. Eu acho que essa perda rápida aí do começo do tratamento Muito bom. é algo fantástico. Sim, sim. Eu costumo ouvir muito isso. Eu falo, pô, Gabriel, eu não tenho esse peso há X anos. Pô, o que você ficou fazendo nesses X anos? É, Você não tomou iniciativa. E aí o cara chega para mim e fala, pô, eu não conhecia. é, é. Eu falo, pô, Apesar do balão estar disponível há tantos anos, né, Gabriel? A gente vê que tem muita gente que não conhece ainda o balão, né? sim. E às vezes, por acaso, tá ali no Instagram e aparece pô, a live lá do Dr. Gabriel, né? E ela entra e caramba, poxa, olha aqui, pô, eu não conhecia isso. E aí aquilo começa a despertar um interesse, né? E você vê que os pacientes já começam a partir daí mudar a atitude deles. Eu vou fazer esse tratamento, eu vou mudar a minha vida, isso vai dar certo e começa já uma transformação, né? É muito legal. Eu acho que o intuito da live realmente é sempre trazer informação consistente, acadêmica, mas com um palavreado um pouco mais Próximo do simplificado, né? paciente. Isso, Exato, isso. essa é a ideia. É, Eu vou ler umas perguntas que a gente recebeu aqui para não ficar tão para trás, porque eu tenho tá outras bom, para fazer, e depois a gente vai voltando. Então, deixa eu só tá voltar ótimo. aqui.
que eu tenho algumas perguntas que ficaram lá para trás e eu não consegui nem olhar. O pessoal falando boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só. Opa. Eu não tenho uma habilidade muito grande aqui, peço desculpa para vocês. Quem tiver pergunta vai fazendo aqui para nós. O Beto fala: gosto muito de doce. O balão ajuda a controlar isso? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? O doce é uma coisa também muito calórica, né? E quando o Beto falou eu gosto muito de doce, a gente tem que começar a entender como é que funciona isso, né? Se eu gosto, é porque aquilo tem um sabor, né? E o sabor a gente só sente na cavidade oral, na boca, né? Jogou para o estômago, não sente mais. Misturou com o suco gástrico, se voltar do estômago para a boca, tá horrível o gosto, né? Então a gente tem que aprender a lidar com o sabor, a aliviar a vontade de comer, e aí é diferente de fome, né? Você não pode encher o teu estômago de doce só porque você estava com vontade do doce, mas você pode, no horário certo, comer aquele doce como uma sobremesa, se você não tem um impedimento fisiológico para isso, né? Diabético. Não, peraí, não pode açúcar. Até pode um doce diet, né? E hoje a gente tem doces diet já bem gostosos, né? É diferente do que era 10 anos atrás, que era gosto de remédio, né? E a gente tinha que falar, poxa, mas olha, tem que experimentar, e era difícil para o diabético. Hoje não, a gente tem mais recursos, né? Mas a gente tem que saciar a vontade de comer pelo sabor, e o doce ele vai ser saciado em pequenas quantidades, né? A gente tem uma quantidade de papilas gustativas que vai dar essa informação para a gente. Se a gente jogar uma quantidade de doce grande dentro da boca, a gente não aproveita nem 90%, né? A gente não aproveita 10% do potencial de sabor que aquele doce poderia estar me dando, né? Então, aprender a pegar o doce em pequenas porçõezinhas, deixar na boca, enquanto você percebe o que é aquilo que está na tua boca, é aquilo que você queria, né? Então, mantenha aquilo ali antes de deglutir, depois deglute, né? Começa a optar por doces menos calóricos, né? Começa a se expor menos às tentações, e isso todo é o trabalho da equipe multidisciplinar também, na mudança de hábitos de vida e na reeducação alimentar. Sensacional. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu tenho só para falar parabéns, que eu adorei essa explicação. Obrigado. Isso mostra para a gente realmente quando o médico está empenhado em ajudar o paciente. Legal. O cara entende da fisiopatologia da fome. Isso daí que eu acho que é o que faz a diferença. Você está falando assim, eu entendo o que você está falando. Sim. Pô, eu sei o que você está falando. E, Gabriel, eu costumo falar assim, né? O tratamento, né, é o quê? Ele é como se você tivesse um carro cheio de recursos, né? Que você pode simplesmente ligar o carro e dirigir, mas se você não sabe que ele tem um monte de recursos, você vai fazer uma viagem com o vidro fechado porque você não sabe que dá para abrir o vidro, né? Ou sem ligar o ar-condicionado, morrendo de calor porque você não sabe que tem um ar-condicionado, né? Então, assim, você trabalhar com a equipe multidisciplinar e com o balão, né, é entender que você tem um carro cheio de recursos, né, e que você tem que usar esses recursos e vai te ajudar a fazer essa viagem de uma maneira mais confortável, né, e muito mais fácil do que você ir caminhando pela estrada no sol, né? É isso que eu costumo falar para os pacientes. Adorei tua explicação, adorei o seu exemplo. Legal. Bem por aí. Eu costumo falar muito isso. Falar, quando me falam essa questão do doce, eu falo, putz, cara, mas eu tenho muita vontade, eu gosto muito de doce, às vezes também falam de álcool, e aí eu dou um exemplo sempre assim. Quando você vai numa churrascaria que come pra caraca, mas come muito, você se sente mal. Mano, você sai dali, você tá com estímulo de comer? Não, eu fico mal. Então, tá entendendo o que é saciedade? Depois que você tiver esse sentimento, a gente conversa. Aí o cara dá risada e fala, entendi. Eu falei, meu, você tá na frente, cara. É outra conversa, não é para ter sofrimento. O negócio vai te ajudar a fazer a dieta. Exatamente. Né? Já parte, eu falo isso para os pacientes, com balão, você já parte de uma bola de picanha de 500 a 700 gramas constantemente dentro do teu estômago, né? Pois é.
Não. Não é pouca coisa, é um peso e um volume constantemente dentro do teu estômago, né? Então, isso te induz uma saciedade precoce e uma saciedade prolongada. Para quê? Para mudar o set point na cabeça, né? Para você olhar para uma quantidade de comida menor e falar assim, pô, isso me satisfaz. E se condicionar a isso, porque é o dia a dia, é isso que a gente está trabalhando todos os dias ali com o paciente, né? Eu acho que a experiência ela conta muito, né? Embora você tenha cara de novinho, você já trabalha com isso há muitos anos. Vou virar um pouquinho, olha quanto cabelo branco, Gabriel. Não, pô, você disfarça, meu. Mas é muito interessante, né? E a gente fica extremamente feliz. Assim, a Medcoin ela conseguiu ter parceiros muito importantes, né? Médicos bons, de boa qualidade, que gostam do que faz, que aí conseguem dar esse tratamento para o paciente para realmente atingir o sucesso da perda de peso. Isso aí. A gente vê que a Medcone sempre prima ali pela qualidade, né? Tanto do produto quanto com os médicos que trabalham e que são referências no tratamento. E assim, é muito gratificante a gente fazer parte desse time e estar junto, trabalhando aí contra essa terrível doença, né? Que a gente briga aí todo dia com ela. Pois é, cara. A gente que fica feliz, então vocês. Vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui que chegou aqui, ó. A Dani perguntou que ela falou, na verdade comentou e depois fez uma pergunta, que ela gosta muito de esporte. E ela quer saber se com o balão ela consegue fazer os esportes normalmente. Sim, sim. Essa é uma das grandes vantagens ali do balão, o retorno precoce às atividades, né? Então, assim, o meu paciente eu oriento, com 5 dias de colocação de balão, ele vai começar uma caminhada progressiva para ele estar se conhecendo ali com o balão. Normalmente, com 10 dias, ele está indo para musculação, né? É uma musculação também progressiva para ele se conhecer ali com o balão no exercício mais intenso, né? E com 20 dias, 21 dias para 30 dias, ele já está fazendo esforço abdominal, né? A gente tem lutadores que colocam o balão, né? Tanto para entrar no peso, para poder fazer uma luta, quanto para melhorar a performance, atletas de alta performance, né? A gente trata de policiais de forças de elite, né? Que tem que estar fisicamente bem, né? Para poder exercer sua atividade e não se arriscar, né? Uma limitação física poderia colocar uma vida de um policial desse aí em risco. Então, assim, a gente trata mergulhadores, já tratei até de um piloto de acrobacia, né? Que tinha que estar no peso e o balão voou com esse Deu piruleta e tudo. Fazendo as acrobacias, puxando o G. Então, o balão é um companheiro aí para todas as atividades, né? O que eu costumo dizer é assim, se você pratica uma atividade de luta, artes marciais, proteger um pouco mais o estômago, que é como se você tivesse com o estômago cheio, né? Então, uma pancada você sente um pouco mais, né? Mas fora isso, vida normal aí com balão. Eu já tive um jogador de futebol que ele tinha lesionado e ganhou peso, e ele colocou o balão porque estava ganhando muito peso. E ele tinha sido muito pobre na infância, e aí era um cara de alto nível. E eu lembro que tinha dado um período de tirar o balão, e ele já estava treinando, e ele falou, cara, não vou tirar esse negócio. Pô, eu não preciso me preocupar quando eu estou nos meus dias off. Isso. Cara, eu como sossegado ali. Aí eu dava risada, mas, pô, pelo amor de Deus, tem que tirar, meu. Aí ele falou, não. E ele não tirou, cara, ele trocou só ficou trocando o balão. Entendi. Não vou tirar, cara, porque aqui me segura numa... Putz, é ótimo. E você imagina o quanto de performance isso aí dá para ele, né? O tempo que ele fez o tratamento e perdeu o peso que ele precisava, e ele mantendo o exercício. E o atleta de performance, ele tem um tempo de vida útil mais curto, né? Então, se ele não aproveitar aquela janela, né, já era, né?
Então, a gente vê que o Que é balão que é nem uma é modelo que ferramenta. trabalha com o corpo, né? Que você disse. Sim, sim, sim. Tem aquele tempo de vida muito curto, né? E se ela não aproveitar aquele tempo ali que ela tem, né? Acabou, né? É bem isso aí. É bem interessante, né? Para a gente ver como é que pode ter indicações que muitas vezes a gente não percebe. Sim, sim. As indicações formais, né, e as indicações informais, mas que são avaliadas com a equipe multidisciplinar para a gente chegar a um consenso, não, realmente precisa, e explicar ao paciente o que é o tratamento. Né? Por exemplo, a gente às vezes trata um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, né? Mas que a gente sabe que se ele não perder uma quantidade de peso ideal, o resultado da cirurgia plástica dele vai ser ruim, vai ser muito inferior ao que poderia ser, né? E a gente tem pacientes que são indicados até por cirurgiões plásticos que chegam para a gente e falam assim, doutor, o doutor fulano me mandou aqui, eu preciso perder peso, não estou conseguindo, não é muita coisa, mas eu preciso perder 10 quilos, 7 quilos, 5 quilos, e eu preciso de uma ajuda, né? E aí o balão também é uma ferramenta. Outra indicação aí que a gente vê, né? Por exemplo, é a clínica de fertilidade. Essa Mulheres que precisam fazer um tratamento para poder engravidar, né? E que com um peso menor tem uma fertilidade maior e um rendimento maior na fertilização, né? Então, isso extrapola um pouco o IMC, porque a gente está cuidando de uma outra situação e o balão está ajudando nesse sentido. é bem por aí, né? Tem indicações e as indicações são mais amplas do que as pessoas Sim, imaginam, né? Não é só para obeso. Então, sim. realmente, para quem tem dúvidas aí, gente, de indicação, pode mandar perguntas aí. O Flávio vai respondendo para a gente. Eu vou perguntar aqui algumas outras questões que a gente recebeu. A Bastos Jaqueline pergunta valor. E aí eu vou falar, Jaqueline, manda uma mensagem direto para o Dr. Flávio aqui. Isso, Ele melhor. já te orienta aí como conduzir. O Beto pergunta: quanto tempo de balão? Depois dessa pergunta aí eu vou te fazer outra. Tá. Então, quanto tempo de balão, né? Hoje a gente tem balão de 6 meses e a gente tem balão de 1 ano e a gente comentou da possibilidade de retirar um balão e colocar outro para estender ainda o tratamento, né? Quanto tempo eu vou precisar estar com um balão, né? Para me tratar? É o tempo que você acha inicialmente, porque a gente tem que pensar no inicialmente, né? O tempo que eu acho que eu preciso para focar na reeducação alimentar, mudança de hábitos de vida e exercício físico, transformar isso na minha vida, fixar isso por repetição, por prática, até que isso se transforme em costumes e a partir daí eu não preciso mais do balão, porque o balão se tornou um coadjuvante aqui na minha vida e eu consigo tocar essa minha vida mais saudável mais para frente. Então, se eu acho que eu resolvo com 6 meses, vamos para um balão de 6 meses, né? Eu me sinto inseguro, não sei, vamos para um balão de 1 ano, né? É muito melhor você ir para um balão de 1 ano do que botar 2 de 6 meses, né? Doutor, baguncei no meio do tratamento, uma mudança de emprego, um problema familiar, não consegui focar nessa minha vida e agora eu terminei um tratamento de 1 ano e eu precisava de mais tempo. Vamos tirar esse balão, vamos colocar outro e vamos ficar mais tempo. Entendeu? Então, assim, a gente tem Aplicações uma, boas, né? uma versatilidade muito grande com o balão. Eu acho que é um grande trunfo esse, realmente. E aí, completando a sua fala, a gente do balão de Vegas Corpórea, bom, nós tínhamos o balão de 6 meses, e por conta de que os profissionais, os médicos estavam pedindo tanto para a gente que queriam estender o tratamento, aí a gente foi atrás de tecnologia para fazer um balão mais resistente, com silicone de mais qualidade ainda, com mais silicone, para poder trazer um balão de 1 ano, né? Então, o balão de 1 ano ele veio realmente porque os médicos estavam pedindo mais tempo para Sim, tratar os pacientes, né? sim, sim. E foi uma ferramenta fundamental. Ajudou muito, né? Trouxe mais tempo para esses pacientes
poderem focar nessa vida mais saudável e acompanhar com a equipe multidisciplinar, né? Deixa eu só ver aqui que eu separei mais algumas questões. Eu recebi uma pergunta falando sobre resultados de perda de peso para quem tem doença da tireoide. Então, depende, assim, quanto eu vou perder, né? Seria aliviando a minha parte eu olhar para um paciente e dizer, você vai perder tanto, né? Por quê? Envolve uma multifatoriedade, né? Eu já tratei gêmeos idênticos de eu olhar no consultório e não saber quem era, né? E um perder mais 10% do que o outro, né? Fazendo as mesmas atividades, comendo junto. E aí, como é que você vai explicar isso? O ser humano é muito individual, né? O que a gente tem é média de perda de peso, né? Então, assim, em todos os IMCs, né? A gente tem médias de perda de peso. Eu diria assim, uma média de perda de peso com balão de 10 a 35, 40 quilos, né? Mas já tive paciente perdendo 50, até mais, 60 quilos com balão, né? Então, a média fica nisso aí. Excelente, boa pergunta. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou responder aqui, ó. O Beto está perguntando onde o senhor atende. Beto, entra aqui no perfil dele, na Endodiagnóstica, no Rio de Janeiro. Vocês têm mais de uma unidade, né? Temos. A gente atende Barra da Tijuca, Copacabana, Niterói. Agora, por conta da pandemia, o atendimento em Niterói está sendo mais online, né? Porque o prédio ainda tá fechado lá. E a gente tem alguns médicos parceiros atendendo em outros locais. Excelente. Então, antes da minha pergunta, aqui, vamos responder aqui uma pergunta do Gabriel Regiani. O que ocorre que causa rompimento do balão? Ela usa o balão há 2 meses e ela vê muitos relatos de balão rompido. Quer falar depois eu completo, Flávio? Desculpa, Gabriel. Você quer responder essa pergunta aqui e depois eu completo? Pode ser. Então, o rompimento do balão ou o vazamento do balão é um evento raríssimo, tá? Eu diria 0,1% de chance dele efetivamente vazar ou romper, né? Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos trabalha-se com balão sem o azul de metileno. O azul de metileno é um alarme para a gente, né? Um alarme de qualquer gotejamento dessa solução que é insuflada, é isso aí, o balão fica azulzinho, né? Esse líquido, quando ele é gotejado por uma insuficiência da válvula, né? Ele já cora a urina, então o paciente já vê aquilo azul esverdeado, né? E aí ele liga para a gente, doutor, acho que o meu balão está vazando, a minha urina está azul, está esverdeada. Eu sempre peço a ele para conferir no próximo episódio de urina. Por quê? Porque a maioria dos casos é alarme falso, tá? O pato purifique que a empregada colocou lá no vaso e não viu de manhã cedo, estava sonado, botou aquelas pastilhinhas de Glade na caixa acoplada do vaso, tocou a descarga, caramba, tá azul, né? Ou às vezes suplementos que podem corar a urina, medicações que podem modificar a cor da urina e confundir o paciente, né? Então, assim, não precisa ficar paranoico com a urina. O vazamento do balão ele é raro, né? O que a gente diz, né? E a gente costuma conversar com os pacientes o paciente tem que fazer acompanhamento com o médico, tem que tomar as medicações para proteger o estômago e proteger a prótese, né? Na verdade, a gente tem um órgão que quer o tempo inteiro digerir essa prótese, acha que o balão é uma bola de comida e que ele tem que digerir, então ele secreta mais ácido. Se você não tomar a medicação para controlar isso, ele acaba agredindo um pouco mais a prótese, mas mesmo assim a prótese é projetada para aguentar isso tudo, né? A gente tem colonização no nosso aparelho gastrointestinal que agride às vezes também o balão e assim o acompanhamento junto com a equipe vai transformar e tornar isso tudo mais seguro e fácil para o paciente, né? Eu achei boa essa pergunta. Venho aqui falar realmente. Nós não temos esse número porque a gente tem um crescimento e uma venda mundial hoje muito grande, e
vazamento com nossa prótese da 0,0 alguma coisa. Então é um dado para a gente que é pífio. A gente até entende que teve aí umas próteses que tiveram problema, já foi, parece que sanada também, né? Uns concorrentes parece que já resolveram isso. Mas, Gabriel, Rejane, super tranquilo. E se, caso vazar, comunica a tua equipe, eles vão trocar por endoscopia, os laboratórios dão essa garantia, né? E você troca e continua a sua vida normal, tá? Mas exatamente. Super tranquilo. E lembrando aí que o Balão Corpórea, ele tem um projeto de válvula que também é assim, genial, né? São algumas etapas para protegendo esse balão contra o vazamento ou contra qualquer coisa que possa entrar por ali, né? Eu acho que é um dado muito pequeno, mas que foi muito boa a sua pergunta, porque a gente tem que esclarecer até mesmo os anseios que as pessoas têm. Ouve tanta coisa. O filho da vizinha, da colega da minha mãe, ouviu dizer que aconteceu tal coisa. Então, acho que é bom a live para a gente poder trazer a informação inteira. Show de bola, muito obrigado. E, Gabriel, assim, o universo das pessoas que colocam balão, ele é tão gigante, né? Que você vai ver 99,9% dos pacientes usando o balão de maneira tranquila e que não vai comentar nada, até porque não quer nem comentar com ninguém que fez o tratamento com balão. Fiz uma dieta, né? Eu estou fazendo exercício, mudei minha vida, né? O balão ficou ali nos bastidores, escondidinho, ajudando, né? Mas é muita gente. Então, às vezes a gente nas mídias sociais vai ver um comentário mais frequente, né? Dessas poucas pessoas que tiveram, às vezes, algum evento relacionado a isso, e aí que pede ajuda, né? Por ser uma coisa menos comum, né? É bem engraçado isso. Até hoje eu atendi uma paciente que ela estava falando isso. Ela entrou numa competição que o personal dela fez. Quem perdesse mais peso não ia pagar não sei que mês aí. Eu falei, pô, mas você é uma pilantra, cara. Você tá com o balão, você vai sair na frente dos caras, meu. Eu tive uma paciente assim que ganhou o prêmio na academia por causa disso. Porque muita gente não fala, né? Eu até brinco, falo assim, às vezes na consulta, conhece alguém que pôs balão? Eu falo, não. Aí o cara, aí o cara é famoso, do meio artístico, conhece. Ou se conhece, você só não sabe, mas conhece. Sim, com certeza. Conhece bem, né? O nosso tempo está esgotando, cara. Tá indo tão gostoso o papo que o tempo vai esgotando. Então, gente, legal. Manda pergunta rapidinho, que eu tenho mais 6 minutinhos para encerrar, porque senão eu não consigo salvar a live. Fica aqui, a gente salva a live, fica aqui no nosso canal. Também a gente envia essa live aí para o Dr. Flávio, para ele poder depois até mesmo utilizar. Tá? Então vamos lá, só fazendo mais uma pergunta sobre autoestima. Pô, nunca se falou tanto sobre bullying em criança. Sim. Pô, é uma coisa complicada. E aí eu te falo, ou faço uma pergunta. Criança já está sofrendo um bullying. Pô, já está com a autoestima no chão. Poxa, principalmente meninas, jovens, que tem uma vida inteira para frente. E ela está sofrendo esse bullying, está com a autoestima ruim. Você põe balão em pessoas mais jovens também? Sim. A gente trata, Gabriel, assim, normalmente acima de 12 anos, tá? Por quê? Questão de crescimento também, né? A gente fazer uma dieta muito restritiva pode afetar o crescimento de uma criança também muito mais jovem do que isso, né? Embora, sim, a gente tem um volume que a gente pode insuflar no balão de 350 ml até mais do que a média, né? Mas na média que a gente insufla no adulto é de 500 a 700, a gente poderia até tratar pacientes mais jovens, mas o que a gente costuma ver é a partir dos 12 anos, né? O que eu peço quando a criança vem, né, para ser tratada? Eu peço que o pediatra acompanhe, né? E eu vejo sempre a estatura da criança. Se for uma criança muito baixinha, né, a gente tem que estar suplementando durante o tratamento para que ele também
não perca um estirão, né? Não perca o potencial de crescimento que ele possa ter ali. Eu explico também tudo de uma linguagem também mais coloquial ali, mais tranquila, para que a criança possa entender o tratamento, né? E eu proponho a ela, e aí, vamos entrar nessa? Vamos mudar de vida? Tudo que pode melhorar aí na sua vida. E aí a criança topando, a gente topa junto com ela, né? Se a criança não se convenceu ainda, aí precisa os pais estarem atuando junto com a criança, porque se colocar num balão numa criança como se fosse um castigo, essa criança vai ficar bebendo milkshake escondido para burlar o balão e vai provar que ela consegue burlar o balão, né? Cria outros problemas, né? Pois é. Família tem que estar junto, né? Sim, sempre, sempre. Ajuda muito quando a família está junto. Eu conduzi um trabalho no qual a gente colocava balão nos filhos, né? Da Liga da Obesidade Infantil, e colocava na mãe ou no pai junto. Uhum. Pô, maravilhoso, resultado show de bola, perfeito, perfeito. Poxa, isso aí é muito legal, né? Para que um deles também possa entender o que o filho está passando, né? E possa ajudar nas diversas fases. Pô, muito legal a ideia. Organizar realmente a comida da casa, né? Então entrando no ritmo legal. Bom, a gente tem 3 minutinhos. Me responde 2 muito rápido. Beto pergunta, e a questão da bebida alcoólica com o balão? Então, eu costumo dizer, Beto, o seguinte, no primeiro mês eu peço para segurar a bebida alcoólica, tá? Por quê? Porque o primeiro mês é uma adaptação progressiva à prótese, por isso, nesse primeiro mês, a gente tem uma dieta de adaptação, líquida, pastosa, sólida branda, sólida liberada. Então, não tem porquê a bebida alcoólica é um agressor da mucosa gástrica, né? Não tem porquê eu estar irritando o estômago no momento que ele está se adaptando ali à prótese. Passou o primeiro mês, obviamente que o consumo de álcool, né, socialmente, faz parte. Eu quero que o paciente viva e que ele aprenda a viver de uma maneira mais saudável, mas que ele não se prive de alguns prazeres ali da vida. Lembrar que o álcool pega muito mais intensamente num paciente que está com balão, né? Então, se ele tomava umas 3 doses de uísque já ficava alto, com uma ele já vai ficar bem alto, entendeu? Fator econômico com balão também. Come menos, bebe menos. Sim, sim. Eu tive um paciente que falou isso, doutor, que eu economizei no clube do uísque e já paguei 2 balões. O doutor Ives entrou aqui também, deu um oi para ele. Pô, legal. A gente tem que finalizar, porque senão eu não consigo salvar essa live. Doutor Flávio Ramos falando aí sobre autoestima, indicações de balão intragástrico, o que pode melhorar. Cara, foi muito legal esse bate-papo. Foi show de bola. Gostei muito também, Gabriel. Agradeço novamente o convite. É um prazer estar trabalhando aí com a Medicone, com você. E, embora não estamos na mesma cidade, estamos em sintonia e vamos junto, né? Não, muito obrigado, cara. Trazer um especialista aí com a experiência que vocês têm, realmente para a gente é muito gratificante. Pô, muito obrigado mesmo por doar seu tempo aí para a gente realmente esclarecer as dúvidas. Só para responder aqui, Bastos Jaqueline, envia uma mensagem aqui pro endodiagnóstico oficial que o Dr. Flávio responde para ti. E obrigado, Beto, também por bastante perguntas, Fabio, William, etc. Todo mundo aí que veio aí, que participou. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigadão, Flávio. Obrigado, um abraço, pessoal.